Olá, hoje nós iremos falar a respeito do processo de extermínio de minorias raciais no decorrer da Segunda Guerra Mundial. É comum se imaginar que o nazismo exterminou apenas a população judaica europeia, aquilo que nós conhecemos como o Holocausto ou Shoah em hebreu. Essa prática normalmente associada ao antissemitismo ou judeofobia inerente ao nazismo, no entanto, é muito maior do que se imagina, pois diversos grupos raciais foram perseguidos e também exterminados nesse evento, que é talvez aquilo que mais marcou a Segunda Guerra Mundial, fora os combates propriamente ditos. A aversão à população judaica é, na realidade, muito mais antiga do que o próprio nazismo. A prática do antissemitismo, isto é, a aversão à população judaica, data de períodos muito anteriores. Durante a Idade Média, já se observa a perseguição à população judaica europeia, como, por exemplo, no momento da Peste Negra, em que os judeus são acusados de serem os responsáveis pela disseminação da doença. Mas teremos também perseguição a judeus na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Rússia, na própria França. Há momentos de extremo antissemitismo, como no chamado caso Dreyfus. O que nós observamos aqui na tela são exemplos de figuras antissemitas extremamente famosas, extremamente conhecidas, como, por exemplo, o fundador da fábrica de automóveis Ford. Henry Ford é um tremendo antissemita, chegando inclusive a publicar um livro onde narra a ameaça de uma conspiração judaica internacional com o objetivo de dominar o mundo. Seu livro foi publicado na década de 20 com o nome de O Judeu Internacional. No Brasil também temos intelectuais antissemitas e aqui trazemos para vocês um exemplar do mais famoso desses intelectuais, que é Gustavo Barroso, famoso por suas posições nazistas, ele que era um proeminente membro do Partido Integralista no Brasil. Na Alemanha nazista, a adoção de medidas antissemíticas se inicia no momento da tomada de poder por Hitler. Somente, no entanto, em 1938, que esta política se torna ainda mais agressiva, após a chamada Noite dos Cristais, quando tropas nazistas vão destruir sinagogas e lojas pertencentes a proprietários judeus. A verdade é que entre 1933 e 1938, houve uma gradativa escalada nas chamadas leis raciais, que diminuem gradativamente os direitos políticos da população judaica alemã, uma das mais ricas e mais bem organizadas da Europa. Para ter uma ideia melhor de como funcionou o processo de extermínio da população judaica e das minorias pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, nós fazemos aqui um quadro com as fases desse processo. Na verdade, quando os nazistas tomam o poder, não se inicia a matança de imediato. Mas observem, primeiro há um processo de identificação da população judaica, primeiro na Alemanha, depois nos territórios ocupados. Em seguida, uma análise econômica dessa população para poder se calcular os ganhos que seriam obtidos a partir da expropriação dos bens dessa população e do seu extermínio. Em seguida, a concentração dessa população em guetos, em áreas isoladas. Vamos desaparecer com essa população do convívio cotidiano, isolando essa população
e fechando ela, primeiro em guetos, isto é, em bairros isolados, e depois nos famosos campos de concentração, aonde com o tempo irá dar-se início o processo de extermínio propriamente dito. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a violência tem um crescimento, uma escalada brutal. Com o início da Segunda Guerra Mundial, você tem o início das matanças em larga escala. Na verdade, o nazismo já vinha perseguindo outros grupos antes mesmo de começar sua política de extermínio aos judeus. As primeiras vítimas de uma perseguição organizada por nazistas são os deficientes mentais. Os deficientes mentais e deficientes físicos, considerados pelo nazismo como uma ameaça à pureza racial germânica, foram os primeiros a sofrer um processo de extermínio, no caso dos deficientes mentais, e de esterilização compulsória por parte dos deficientes físicos. Para os nazistas, o extermínio de incapazes era visto como eutanásia, isto é, um processo de limpeza racial, não como nós vemos hoje, por fim ao sofrimento de um paciente cujo a expectativa de vida já não existe mais, mas sim um processo de limpeza. Para os nazistas, assim como na sociedade espartana, os incapazes não tinham vez. Começada a Segunda Guerra Mundial, você começa o processo de extermínio das minorias raciais, principalmente nos territórios ocupados do leste europeu. A Polônia foi uma das regiões em que primeiro se aplicou o processo de massacre das minorias. Em princípio, aqui nós temos essas imagens, em princípio o que se observa é algo não tão organizado. Nós teremos aí o assassinato de judeus, de comunidades judaicas, por unidades das forças armadas alemãs, os chamados Einsatzgruppen, que simplesmente fuzilam as pessoas e enterram essas pessoas em covas coletivas, em valas comuns. Essa ação vai durar até os idos de 1941. Aqui nós temos algumas imagens clássicas. O soldado alemão fuzilando a mãe, que segura seu filho, tentando protegê-lo do tiro. Não será possível essa proteção, a bala atravessa a mãe e mata a criança. E aqui um assassinato de judeus colocados numa vala coletiva pré-construída. Esse processo de extermínio, ainda um tanto amadorístico, foi visto pela liderança nazista como antieconômico. A matança pura e simples por fuzilamento envolvia um grande número de soldados, cansava, desgastava os soldados. A liderança nazista concluiu que levaria muito tempo para promover o extermínio. Daí a necessidade de racionalização do massacre. Em 1942, a elite nazista se reúne à beira de um lago, num confortável hotel, onde se realiza a chamada de Conferência de Wannsee. Na Conferência de Wannsee, as elites nazistas, e aqui nós temos Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, figuras como Eichmann, irão decidir pela montagem de um sistema industrial de extermínio que se caracteriza pela montagem de campos de concentração e extermínio. Aqui nós temos a entrada de um desses campos de concentração que irão ser construídos a partir daí. E na porta desses campos de concentração, vejam bem, havia uma placa aonde em alemão estava escrito "só o trabalho liberta". Então, um local destinado ao extermínio das populações, das minorias, tem na sua entrada, digamos assim, uma ironia extremamente maldosa. Só o trabalho liberta. Há que se fazer uma diferenciação.
Os alemães, os nazistas, eles montaram dois grupos diferentes de campos. Quando usamos a expressão campo de concentração, a ideia é que nesses campos de concentração se promovia o extermínio das populações, das minorias, dos indesejáveis. Mas a verdade é que existem dois tipos. Existem os campos de concentração propriamente dito, onde a população judaica era reunida, e os campos de extermínio para onde seriam posteriormente levados. A diferença entre os campos de concentração e extermínio é que nos campos de extermínio você terá câmaras de gás e fornos crematórios. Nos campos de concentração você tem apenas os fornos crematórios. Aqui não se matam pessoas. Porém, dadas as condições em que as pessoas eram deixadas nesses campos, elas vão acabar morrendo aos milhares. Então nós temos campos de concentração que, apesar de não possuírem câmaras de gás, mataram mais gente do que campos de extermínio propriamente ditos. E aqui nós temos uma lista dos mais importantes campos de concentração. Vejam bem, os alemães, os nazistas montaram na Europa centenas de campos de concentração. Aqui nós temos apenas uma lista dos mais importantes. Pior do que isso, sim, e aqui algumas imagens desses campos de concentração. Qual é o método utilizado para matar pessoas nos campos de concentração puros? Fome, esgotamento pelo trabalho. Aqui nós temos imagens de crianças ciganas submetidas a uma miséria monstruosa, e aqui o efeito final dessa prática de matar aos poucos pela inanição. E aqui os principais campos de extermínio propriamente ditos. Aqui nós temos, por exemplo, Auschwitz-Birkenau, que foi o maior de todos os campos de concentração e extermínio. Este, na verdade, era um campo misto, onde havia um setor de concentração e um setor de extermínio. Pelos crematórios de Auschwitz-Birkenau passaram 1.100.000 pessoas, no mínimo. E aqui um exemplo do que se fazia nesses campos. A morte pela câmara de gás. As pessoas eram convencidas a ir tomar banho e ali envenenadas. Depois os cadáveres levados a fornos crematórios para cumprir esta missão histórica que Hitler acreditava ser seu grande feito. A limpeza racial, a limpeza étnica da Europa em cima dessa população indesejada. Aqui temos os métodos básicos utilizados pelos nazistas para promover o extermínio das populações em campos de concentração. O fuzilamento e a tortura foram tradicionais, principalmente no início do processo. A verdade é que a brutalidade foi um mecanismo usado de maneira cotidiana dentro dos campos de concentração e extermínio. Mas com o tempo haverá o desenvolvimento de métodos considerados mais eficazes. O esgotamento por trabalho e fome era típico dos campos de concentração, dos locais aonde os prisioneiros eram submetidos ao trabalho escravo, e a morte por inanição vinha como consequência direta. Mais tarde começam a surgir métodos por envenenamento. O primeiro desses métodos é o chamado caminhão da morte, que era um caminhão baú, um caminhão fechado, com os canos de descarga voltados para dentro do baú. Os prisioneiros eram colocados dentro do baú, o caminhão circulava durante algum tempo e as pessoas morriam envenenadas pelo monóxido de carbono. No entanto, o método mais tradicional são as câmaras de gás, onde se usa um veneno conhecido como Zyklon B. O Zyklon B produziu uma morte relativamente rápida e tinha um custo de produção muito baixo. Aqui um exemplo de um desses caminhões da morte, e aqui um dos fornos crematórios utilizados. E por fim aqui nós temos as pessoas tipicamente perseguidas pelo nazismo. Judeus, naturalmente, poloneses, russos, ciganos, houve um extermínio brutal, homossexuais, deficientes mentais e testemunhas de Jeová que se negavam
a prestar serviço militar obrigatório. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.